Uma menina encara um homem de aparência imponente. O silêncio pesado entre eles é interrompido quando, com um olhar firme e uma voz cheia de verdade, ela diz: seu filho é um monstro. O que parecia ser um encontro comum se transforma em algo muito maior, revelando segredos que estavam bem guardados, prontos para mudar para sempre o destino de todos. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Em uma noite elegante em um salão luxuoso, com lustres brilhando como estrelas, Antônio, um milionário conhecido por sua fortuna e discrição, estava presente no evento de caridade promovido pelo filho, Leonardo. Vestindo um terno impecável, ele mantinha um sorriso reservado, típico de alguém acostumado a eventos sociais, mas que preferia o silêncio do próprio mundo. O evento estava lotado. Empresários, socialites e figuras públicas conversavam animadamente enquanto taças de champanhe reluziam sob a iluminação sofisticada. Em meio à pompa e formalidade, ninguém parecia notar uma menina que se esgueirava pelo salão. Alice, com cerca de 11 anos, trajava um vestido simples que contrastava com o glamour ao seu redor. Sua expressão era determinada, quase adulta, e seus olhos brilhavam com uma mistura de coragem e ansiedade. Ela esperou pacientemente, observando Antônio de longe. Ele estava cercado por admiradores, todos querendo um pouco de sua atenção. Alice respirou fundo e apertou os pequenos punhos. Ela sabia que não seria fácil, mas algo dentro dela dizia que precisava tentar. Com passos firmes, mas pequenos, ela se aproximou. Antônio percebeu a presença da menina antes que ela dissesse qualquer coisa. Ela estava parada à sua frente, pequena, mas com uma postura que parecia grande. Ele a observou, intrigado. Quem seria aquela criança? E como ela conseguiu entrar ali? Antes que pudesse perguntar algo, Alice tomou a iniciativa. Senhor Antônio, posso falar com o senhor? Disse ela, sua voz firme, mas carregada de uma leve hesitação. Antônio franziu a testa. Não era comum uma criança abordá-lo, ainda mais em um evento como aquele. Ele olhou ao redor, esperando que alguém viesse buscá-la, mas ninguém parecia estar acompanhando a menina. Curioso, inclinou-se ligeiramente, para ficar na altura dela. Claro, mocinha. O que você precisa? Perguntou, com um tom amistoso, mas ainda cauteloso. Alice engoliu em seco, sentindo o peso do momento. Tudo o que ela queria dizer parecia engasgar em sua garganta, mas precisava seguir em frente. Então, com os olhos fixos dos de Antônio, ela soltou. Eu sei que o senhor não me conhece, mas, o seu filho, Leonardo, ele não é uma boa pessoa, ele é um monstro. A frase pairou no ar como um trovão em uma noite calma. O burburinho ao redor parecia ter sumido para Antônio, que ficou completamente atônito. Ele piscou, tentando processar o que acabará de ouvir. Como é? Perguntou, sem saber se tinha entendido direito. Alice apertou as mãos, sentindo a atenção de Antônio sobre ela. Não era o que se esperava de uma criança naquele tipo de lugar, mas sua postura firme impressionava. Por favor, me escute. É importante. A determinação em sua voz era incomum para uma garota da sua idade. Os olhares de algumas pessoas próximas começaram a se voltar para os dois. Antônio sentiu uma pontada de desconforto, mas algo na seriedade da menina o impediu de dispensá-la. Ele sabia que havia mais por trás daquela frase do que parecia. Vamos falar em um lugar mais tranquilo, disse ele, gesticulando para um canto menos movimentado do salão. Alice cediu, sem desviar os olhos. Não era medo que ela sentia, mas uma necessidade urgente de ser ouvida. Antônio, por sua vez, estava dividido entre a curiosidade e o desconforto. O que aquela menina teria a dizer sobre seu filho? E por que sua expressão parecia carregar uma tristeza tão profunda? Eles se sentaram em uma pequena área reservada, longe dos olhares curiosos. Antônio cruzou os braços e olhou para Alice, esperando. Estou ouvindo, mocinha. Fale o que tem para dizer. Alice respirou fundo novamente, sabendo que estava prestes a abrir uma porta que talvez jamais pudesse fechar. Ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a de todos ao seu redor poderiam mudar,
Sentados em um canto tranquilo do salão, Antônio olhava para Alice com um misto de curiosidade e preocupação. Havia algo na intensidade daquele olhar juvenil que o deixava inquieto, como se soubesse que estava prestes a ouvir algo que não gostaria de escutar. Alice, com as mãos entrelaçadas no colo, tentava controlar o tremor dos dedos. Seu coração batia acelerado, mas sua determinação era maior do que qualquer medo. Ela ergueu os olhos e, sem rodeios, começou. Senhor Antônio, eu sei que pode parecer estranho ouvir até o senhor desse jeito, mas é porque ninguém mais me ouviria. Antônio inclinou-se ligeiramente, tentando decifrar a menina. Ela parecia tão jovem, mas suas palavras carregavam um peso que não combinava com a sua idade. Continue, estou ouvindo, respondeu ele, com um tom mais acolhedor que conseguiu reunir. Alice respirou fundo e continuou. É sobre o seu filho. Leonardo. Ele fez algo horrível. Antônio piscou, surpreso com a audácia. Suas sobrancelhas se franziram, mas ele manteve a calma. O que você quer dizer com isso, menina? Perguntou, tentando não soar defensivo. Alice mordeu o lábio inferior, hesitando por um momento. Ela sabia que suas palavras poderiam ser difíceis de aceitar, mas não havia como voltar atrás. O Leonardo. Ele machucou muita gente. Minha mãe, por exemplo. Ela trabalhava na casa dele como empregada. Sempre fez tudo certinho, sabe? Mas um dia, a voz dela falhou, e seus olhos começaram a brilhar com lágrimas que ela lutava para segurar. Um dia ela o viu gritando com um dos funcionários e tentou defendê-lo. Depois disso, ele ficou bravo e a demitiu. Antônio ficou imóvel por um momento, absorvendo o que ouvirá. Ele conhecia Leonardo como alguém determinado e ambicioso, mas as palavras da menina pintavam uma imagem muito diferente. Minha mãe ficou sem trabalho, e ela ficou doente. A gente não tinha dinheiro para o tratamento. E sabe o que ele fez? Alice fez uma pausa, com a voz carregada de mágoa. Nada. Ele só se livrou dela como se ela fosse descartável. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Antônio sentia o peso da acusação pairando sobre ele. Seus olhos estavam fixos na menina, que agora deixava uma lágrima escorrer pela bochecha. Por que você está me contando isso? Perguntou ele, com a voz mais baixa, quase um sussurro. Alice limpou as lágrimas com o dorso da mão e respondeu. Porque eu achei que o senhor deveria saber. Achei que talvez o senhor pudesse fazer alguma coisa. Minha mãe sempre dizia que o senhor era uma pessoa boa, diferente do seu filho. Essas palavras atingiram Antônio como um golpe no peito. Ele se recostou na cadeira, sentindo um nó se formar em sua garganta. Uma mistura de emoções o dominava, incredulidade, culpa e, acima de tudo, tristeza. Ele olhou para Alice, que agora parecia ainda mais frágil, e percebeu que essa menina, tão jovem, tinha uma coragem que ele não via em muitos adultos. E, pior, ela tinha vindo até ele porque acreditava que ele podia ser diferente, que ele podia ser justo. Começou Antônio, mas a voz falhou. Ele precisou de um momento para recompor seus pensamentos. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Alice o encarou, séria. Talvez não soubesse, mas isso não muda o que ele fez. As palavras da menina ecoaram como uma sentença. Antônio sentiu um aperto no peito, pois sabia que precisaria enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Alice respirou fundo, o olhar fixo em suas mãos, que tremiam levemente no colo. Sua voz, embora trêmula no início, carregava a força de quem guardava uma história pesada por tempo demais. Minha mãe, ela trabalhava na casa do seu filho, Leonardo. Era empregada, sabe? Cuidava de tudo, fazia as coisas com tanto carinho que sempre dizia que o trabalho dela era como cuidar de um lar, mesmo que não fosse nosso. Antônio assentiu, incentivando a menina a continuar. Ele percebeu que aquilo não seria fácil de ouvir, mas sabia que devia escutar cada palavra. No começo, ela dizia que o trabalho era bom. Que o Leonardo era exigente, mas justo. Mas as coisas mudaram quando ele começou a ficar mais bravo, sabe? Ele gritava com os funcionários, tratava eles como se fossem. Alice parou,
procurando as palavras certas. Como se fossem nada. Os olhos de Antônio se estreitaram ligeiramente, e ele cruzou os braços. Era difícil imaginar Leonardo daquele jeito. Ele sempre foi ambicioso, mas essa descrição era dura de engolir. Minha mãe nunca foi de reclamar, Sr. Antônio. Ela sempre me ensinou a ser forte, a nunca desistir, não importa o que acontecesse. Mas um dia, ela viu algo que não conseguiu ignorar. Alice fez uma pausa, olhando fixamente para um ponto no chão. Sua respiração estava um pouco mais rápida agora, como se ela estivesse revivendo aquele momento. Um funcionário lá, acho que ele era jardineiro, tinha derrubado uma coisa no chão. O Leonardo ficou furioso e começou a gritar com ele, dizendo coisas horríveis. Minha mãe, no impulso, tentou defender o homem. Disse que todos erram e que gritar não ia resolver nada. Antônio engoliu em seco. Ele podia imaginar a cena na cabeça, mas algo nele torcia para que a história tomasse um rumo diferente. O Leonardo não gostou. Ele ficou bravo, muito bravo. Mandou minha mãe calar a boca na frente de todo mundo e, depois, disse que ela estava demitida. Assim, do nada. Alice apertou as mãos com força, e sua voz tremeu enquanto continuava. Minha mãe implorou para ele mudar de ideia. Disse que precisava do emprego, que tinha uma filha para criar sozinha. Mas ele nem quis ouvir. Disse que não era problema dele. O silêncio que se seguiu parecia esmagador. Antônio sentiu o coração apertar, dividido entre a incredulidade e a vergonha. Depois disso, nossa vida virou de cabeça para baixo. Minha mãe tentou arrumar outro trabalho, mas ninguém contratava. Ela começou a ficar doente, com febre, dores do corpo, e ainda assim fazia o possível para cuidar de mim. Alice respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas que ela lutava para segurar. A gente precisou vender quase tudo para comprar remédios. E quando não tinha mais nada para vender, passamos a viver em condições, ela hesitou, tentando manter a compostura. Muito ruins. Dormíamos em um quartinho que mal tinha espaço para a gente se mexer. E quando a gente pediu ajuda ao Leonardo, ele só disse que não podia fazer nada. Antônio sentiu um nó apertar sua garganta. Ele nunca imaginou que seu filho pudesse ser tão cruel, tão indiferente à dor de outra pessoa. Mas olhando para Alice, que lutava para contar sua história sem desabar, ele sabia que ela dizia a verdade. Eu não estou aqui para pedir dinheiro ou caridade, Sr. Antônio. Eu só precisava que o senhor soubesse o que aconteceu. Porque minha mãe sempre dizia que o senhor era diferente, que o senhor era um homem bom. Essas palavras perfuraram o coração de Antônio. Ele percebeu que não podia ignorar o que ouvirá. Ele precisava fazer alguma coisa, não só por Alice e sua mãe, mas também para enfrentar a verdade sobre quem seu filho realmente era. Antônio sentiu o peso das palavras de Alice como uma avalanche, esmagando cada pedaço de sua convicção de que conhecia seu filho. Até aquele momento, ele acreditava que Leonardo, mesmo com seus defeitos, era um homem justo. Mas o relato de Alice desenhou uma imagem completamente diferente, uma realidade que ele não podia mais ignorar. Alice, com os olhos marejados, encarava Antônio. O silêncio na sala era tão denso que o som do vento lá fora parecia ecoar. Ela não disse mais nada, como se aguardasse alguma reação, mas ao mesmo tempo parecia não esperar muito. Afinal, quantas vezes já haviam virado as costas para ela e sua mãe? Antônio, por outro lado, parecia travado. Sua mente estava um caos, cada pedaço da história de Alice se repetindo em sua cabeça como um eco interminável. Ele se levantou lentamente, caminhando até a janela, precisando de um momento para processar o que ouvirá. Lá fora, o sol se escondia atrás das nuvens, criando uma atmosfera pesada, como se o mundo também sentisse a gravidade da situação. Eu não sabia que isso tinha acontecido, Alice, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz saiu mais rouca do que ele esperava. Se eu soubesse. Alice ergueu a cabeça, seus olhos fixando os de Antônio. Ela não parecia zangada, nem mesmo ressentida. Apenas cansada. Mas agora o senhor sabe, respondeu ela, com uma maturidade que não combinava com sua idade. E não é só sobre o que aconteceu com a minha mãe.
É sobre como seu filho trata as pessoas, como ele acha que pode fazer o que quiser porque tem dinheiro e poder. Essas palavras atingiram Antônio como uma bofetada. Ele sabia que era verdade. Sabia que, de alguma forma, havia falhado em ensinar valores a Leonardo. Criar um homem capaz de desconsiderar a dignidade de outra pessoa era um reflexo direto de algo que ele, como pai, tinha deixado passar. Alice, eu não sei o que dizer, admitiu ele, com a voz falhando. Eu sempre achei que o Leonardo fosse diferente. Que, apesar de tudo, ele fosse um homem com princípios. Alice ficou em silêncio por um momento, mas seus olhos diziam tudo. Era como se ela compreendesse a confusão interna de Antônio, mas ao mesmo tempo esperasse mais dele. Eu não estou aqui para culpar o senhor, disse ela, com uma calma que surpreendeu Antônio. Só queria que o senhor soubesse. Porque minha mãe sempre acreditou que o senhor era um homem bom. E eu acho que, no fundo, ela tinha razão. Antônio sentiu o coração apertar ainda mais. O peso da verdade não era apenas sobre o que Leonardo havia feito. Era sobre o que ele, como pai, havia permitido ao longo dos anos. Ele se virou para Alice, a determinação crescendo dentro de si. Você está certa, Alice. Eu preciso corrigir isso. Não apenas por você e por sua mãe, mas por mim mesmo. Não posso continuar ignorando o que está errado. Alice pareceu surpresa, mas não disse nada. Talvez ela tivesse esperado mais promessas vazias, mais justificativas. Mas a seriedade no rosto de Antônio sugeria que ele estava verdadeiramente comprometido. A partir daquele momento, Antônio sabia que a verdade exigia mais do que arrependimento. Ela exigia ação. E ele estava pronto para enfrentar o peso das consequências, mesmo que isso significasse confrontar o próprio filho e encarar uma realidade que ele preferia não ter visto. Depois da conversa com Alice, Antônio não conseguiu dormir naquela noite. Cada palavra da menina ecoava em sua mente, trazendo uma inquietação que ele não podia ignorar. A imagem que tinha de Leonardo parecia se desfazer lentamente, substituída por dúvidas e uma necessidade avassaladora de entender o que realmente estava acontecendo. Logo pela manhã, enquanto o céu ainda era tingido pelos primeiros raios de sol, Antônio tomou uma decisão. Ele precisava investigar a fundo. Não se tratava apenas de saber se Alice dizia a verdade, ele já acreditava nela. Mas havia mais camadas naquela história, mais peças que ele precisava juntar para entender o comportamento do próprio filho e, mais importante, corrigir os erros que haviam sido cometidos. Começou pelo escritório de Leonardo. Antônio sabia que o filho passava boa parte de seu tempo ali, gerenciando os negócios da família e lidando com a vasta fortuna que eles haviam acumulado ao longo dos anos. Ele decidiu fazer uma visita surpresa. Ao entrar no escritório, foi recebido por uma secretária jovem e visivelmente tensa. Ela parecia quase assustada com a presença de Antônio, e isso o deixou desconfortável. Ele tentou manter a voz firme, mas gentil. Bom dia. Leonardo está por aqui? Perguntou. Ele saiu cedo para uma reunião, Sr. Antônio, respondeu a secretária, desviando o olhar. Antônio assentiu, mas não pôde deixar de notar o nervosismo da jovem. Algo estava errado. Ele sabia ler as pessoas, e aquela mulher parecia carregar um peso que não era dela. Entendo. Talvez você possa me ajudar com outra coisa. Há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos, senhor, disse ela, um pouco hesitante. E como tem sido esses 2 anos? A secretária mordeu o lábio, claramente desconfortável. Bem, desafiadores, respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Antônio inclinou a cabeça, interessado. Desafiadores como? Pode ser honesta comigo. A jovem olhou em volta, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. Então, respirou fundo e decidiu se abrir. O senhor Leonardo é muito exigente. Às vezes, mais do que deveria. Ele não tem muita paciência, e já vi muitos funcionários saírem daqui chorando. Essas palavras apertaram ainda mais o coração de Antônio. Era como se cada relato confirmasse o que Alice havia dito. Ele agradeceu à secretária e saiu dali, decidido a descobrir mais.
Antônio começou a entrar em contato com antigos funcionários da casa, pessoas que haviam trabalhado para Leonardo e que, de uma forma ou de outra, haviam sido afetadas por ele. Não foi difícil encontrar aqueles que tinham algo a dizer. Cada história parecia formar um mosaico, revelando o retrato de um homem que usava seu poder e dinheiro para humilhar e controlar os outros. Um jardineiro contou que havia sido demitido depois de acidentalmente quebrar uma peça decorativa. Uma governanta lembrou-se de como Leonardo a humilhou publicamente por um erro insignificante. Cada relato era mais doloroso que o anterior, e Antônio sentia uma mistura de vergonha e tristeza. No entanto, a história mais reveladora veio de uma mulher chamada Helena. Ela havia trabalhado como cozinheira na mansão de Leonardo e conhecia bem a mãe de Alice. A mãe de Alice é uma mulher incrível. Trabalhadora, dedicada. Mas depois que ela defendeu o jardineiro naquela confusão, as coisas mudaram. O Leonardo começou a implicar com ela por qualquer coisa, e um dia simplesmente a demitiu. Foi cruel, porque ele sabia que ela precisava daquele emprego. Antônio ouviu tudo em silêncio, seu coração pesado como chumbo. Não havia mais dúvidas. Ele sabia que tinha uma responsabilidade, não apenas como pai, mas como homem. Era hora de confrontar Leonardo com todas as verdades que havia descoberto. Era final de tarde quando Antônio decidiu que não podia mais adiar. Ele esperou por Leonardo na sala de estar da mansão, sentado na poltrona de couro que tantas vezes fora o símbolo de sua autoridade como patriarca da família. Mas, naquele momento, a sensação era diferente. Ele não se sentia um pai no comando. Sentia-se um homem que falhou, mas que estava determinado a corrigir seus erros. Leonardo entrou pela porta principal carregando sua habitual aura de autoconfiança. Usava um terno impecável, o relógio caro no pulso brilhando à luz dourada do entardecer. Ele parou ao ver Antônio, surpreso por encontrá-lo ali. Pai? Não sabia que estaria aqui hoje. Alguma coisa aconteceu? Antônio respirou fundo, buscando manter a calma, mas sua voz carregava um tom firme, quase cortante. Sim, Leonardo. Muitas coisas aconteceram, e chegou a hora de falarmos sobre elas. Leonardo franziu o senho, claramente desconfortável. Ele colocou sua maleta sobre a mesa e desabotoou o paletó, tentando parecer relaxado. Sobre o que exatamente estamos falando? Sobre Alice. Sobre a mãe dela. E sobre você. As palavras de Antônio caíram como uma pedra na sala. Leonardo ficou visivelmente tenso, mas tentou disfarçar com um sorriso forçado. Pai, eu não sei o que você ouviu, mas... Antônio ergueu a mão, interrompendo. Não quero desculpas ou justificativas, Leonardo. Eu fiz minha investigação. Conversei com Alice, com antigos funcionários, com pessoas que trabalharam para você. Ouvi histórias que me encheram de vergonha. Leonardo cruzou os braços, sua expressão mudando de desconforto para algo mais defensivo. E o que exatamente você acha que sabe? Antônio se levantou, a gravidade de sua postura aumentando o peso de suas palavras. Sei que você demitiu a mãe de Alice sem motivo justo, apenas porque ela teve a coragem de questionar algo que achou errado. Sei que você usou seu poder e sua posição para humilhar pessoas que só estavam tentando ganhar a vida. Sei que você ignorou o impacto das suas ações na vida dos outros, como se elas não importassem. Leonardo abriu a boca para responder, mas Antônio continuou, sua voz carregada de emoção. Eu te criei para ser melhor do que isso, Leonardo. Para ser um homem que respeita as pessoas, independentemente de sua posição social. Onde foi que eu errei? As palavras de Antônio pareciam atravessar a armadura de autossuficiência de Leonardo. Por um momento, ele desviou o olhar, como se estivesse buscando algo na parede que pudesse sustentá-lo. Pai, eu só... Começou ele, mas sua voz falhou. Não era para ser assim. Eu só queria manter tudo sob controle. Não queria que ninguém questionasse minha autoridade. Antônio se aproximou, seu olhar agora misturando tristeza e determinação. Controle? Isso não é controle, Leonardo. Isso é abuso. É uma fraqueza disfarçada de força. E sabe o que é pior? Não são apenas as pessoas que você prejudicou que sofreram com isso.
É você mesmo. Porque agora você é um homem que não tem respeito de ninguém, apenas medo. Leonardo respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo, mas novamente ficou em silêncio. A verdade era difícil de engolir. Você precisa mudar, Leonardo. Não por mim, mas por você mesmo. Por Alice e pela mãe dela. Você deve um pedido de desculpas a elas e a todos os outros que feriu ao longo do caminho. E mais do que isso, você precisa mostrar que está disposto a ser diferente. Leonardo finalmente encontrou coragem para falar, sua voz mais baixa do que o habitual. E se for tarde demais? Antônio colocou uma mão no ombro do filho, seu olhar carregado de uma mistura de dureza e compaixão. Nunca é tarde demais para fazer o que é certo. O arrependimento é o primeiro passo, mas as ações são o que realmente importam. Leonardo assentiu lentamente, como se finalmente começasse a entender o peso de tudo o que havia feito. Antônio sabia que aquela mudança não aconteceria de uma hora para outra, mas ver o filho baixar a guarda era um sinal de esperança. Aquele confronto era apenas o início. Mas para Antônio, era o primeiro passo para reparar os erros que haviam sido cometidos, tanto por Leonardo quanto por ele mesmo. Leonardo sabia que palavras não seriam suficientes para apagar as feridas que havia causado. Depois do confronto com Antônio, ele passou a noite em claro, refletindo sobre as decisões que tomara ao longo dos anos. Pela primeira vez, o peso de suas ações era impossível de ignorar. Ele pensava em Alice, naquela menina de olhos brilhantes, que carregava tanto sofrimento, e na mãe dela, uma mulher que ele havia tratado com descaso. Era hora de agir. Na manhã seguinte, Leonardo deixou a mansão antes do amanhecer. O sol ainda tímido no horizonte parecia simbolizar a possibilidade de um novo começo. Ele dirigiu até o pequeno bairro onde Alice e a mãe viviam agora. Era um lugar simples, quase esquecido pela cidade, onde as paredes das casas exibiam marcas do tempo e as ruas de terra mal eram iluminadas. Ao chegar, Leonardo hesitou por um momento. E se elas não quisessem vê-lo? E se fosse tarde demais para consertar os danos? Mas então ele se lembrou das palavras de Antônio: nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Reunindo coragem, ele desceu do carro e caminhou até a porta de uma casa modesta, cuja pintura descascada revelava anos de abandono. Ele bateu à porta e esperou, seu coração batendo forte. A porta foi aberta lentamente por Alice. Assim que o viu, seus olhos se estreitaram, e ela ficou imóvel por alguns segundos, como se não acreditasse que ele realmente estava ali. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, com a voz firme, mas carregada de desconfiança. "Eu vim me desculpar, Alice." "Por tudo", respondeu Leonardo, sua voz revelando a sinceridade que ele ainda estava aprendendo a demonstrar. Alice hesitou, mas antes que pudesse responder, sua mãe, Luísa, apareceu atrás dela. Luísa estava visivelmente surpresa ao vê-lo, mas sua expressão era cautelosa, quase fria. "O que você quer, Leonardo?" perguntou ela, cruzando os braços. Leonardo engoliu em seco. Ele sabia que não seria fácil. "Eu vim pedir perdão. Não só por ter demitido você, mas por tudo o que aconteceu depois. Eu fui injusto, arrogante e insensível. Eu nunca deveria ter tratado você daquela forma." O silêncio que seguiu suas palavras parecia eterno. Luiz olhou para ele com desconfiança, mas algo na maneira como ele falava parecia diferente. Finalmente, ela deu um pequeno passo à frente. "Pedir desculpas é um começo, mas isso não muda o que aconteceu. A minha vida e a da minha filha nunca mais foram as mesmas depois daquele dia." Leonardo assentiu. "Eu sei disso, e é por isso que estou aqui. Quero ajudar vocês. Quero reparar o que fiz." Ele estendeu um envelope para Luísa, mas ela não o pegou imediatamente. "Não quero sua caridade, Leonardo", disse ela, com firmeza. Leonardo balançou a cabeça. "Não é caridade. É reparação. Vocês merecem muito mais do que isso, mas eu preciso começar de algum lugar. Esse envelope tem os documentos para recontratar você, mas em um cargo melhor e com um salário digno. Além disso, incluí um valor para cobrir todas as despesas que vocês tiveram por minha causa."
Luísa olhou para o envelope, ainda hesitante. Alice, ao lado dela, parecia confusa, tentando entender as intenções de Leonardo. E por que eu acreditaria que você mudou? Perguntou Luísa, finalmente. Leonardo respirou fundo. Porque não posso mudar o passado, mas posso garantir que o futuro será diferente. Se você me der uma chance, vou provar isso. Não apenas para vocês, mas para mim mesmo. Alice olhou para a mãe, e então para Leonardo. Apesar de ainda desconfiada, algo em seus olhos sugeria que ela queria acreditar nele. Luísa pegou o envelope, mas sua expressão ainda era cautelosa. Isso não apaga o que aconteceu, mas, se você está falando a verdade, vamos ver até onde sua palavra vai. Leonardo assentiu, aliviado, mas ciente de que aquele era apenas o começo. Naquela mesma semana, ele começou a transformar suas palavras em ações. Não apenas recontratou Luísa, mas também garantiu que ela tivesse acesso a cuidados médicos e suporte financeiro até se estabilizar. Ele passou a visitar regularmente o bairro onde elas moravam, não para ostentar, mas para entender a realidade que tantas vezes havia ignorado. E com Alice, ele fez questão de criar um vínculo. Ele levou a menina para conhecer lugares que ela nunca tinha visto, mas, mais do que isso, ouviu suas histórias, seus medos e seus sonhos. Ele sabia que a confiança dela seria conquistada aos poucos, mas estava disposto a esperar. O ato de reparação de Leonardo não era apenas para Luísa e Alice. Era uma jornada para ele próprio, um processo de redenção que o transformava dia após dia. E enquanto ele ainda carregava o peso dos erros do passado, o futuro começava a se desenhar como uma oportunidade de fazer algo realmente significativo. Leonardo estava sozinho em seu escritório, olhando pela janela enquanto a chuva fina caía do lado de fora. Sua mente estava cheia de reflexões sobre os últimos dias e sobre tudo o que havia descoberto. As palavras de Alice e as ações que ele mesmo havia tomado nos últimos anos o atingiam com força. Era difícil admitir, mas ele sabia que tinha decepcionado muitas pessoas, incluindo seu pai, Antônio, que sempre tentará lhe ensinar o valor do respeito e da responsabilidade. Antônio não era um homem de muitas palavras, mas as conversas que tiveram anteriormente ainda ecoavam na mente de Leonardo. Seu pai havia deixado claro o que pensava sobre a demissão de Luísa e a forma como Leonardo tratava aqueles ao seu redor. Antônio, um homem que sempre valorizara o trabalho honesto e a dignidade das pessoas, havia sido firme em apontar os erros do filho. Apesar de sua rigidez, Antônio observava de longe as recentes mudanças em Leonardo com um misto de ceticismo e esperança. Naquela noite, Leonardo foi até o quarto do pai, decidido a compartilhar os próximos passos de sua transformação. Pai, posso entrar? Antônio olhou para ele, surpreso com a abordagem. Geralmente, Leonardo não pedia permissão para nada. Claro. Entre. Leonardo sentou-se na poltrona ao lado da cama e respirou fundo antes de falar. Eu pensei muito sobre o que você me disse, acho que finalmente entendi. Não adianta apenas reconhecer os erros. Preciso fazer algo concreto. Ele contou ao pai sobre as ações que estava tomando para reparar os danos que havia causado. Falou sobre o fundo de apoio aos funcionários demitidos, o emprego oferecido novamente a Luísa, e a tentativa de reconquistar a confiança dela e de Alice. Antônio ouviu em silêncio, mas havia algo diferente em sua expressão. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia orgulhoso. É um bom começo, Leonardo. Mas não é apenas sobre o que você faz por eles. É sobre o homem que você decide ser daqui para frente. Leonardo assentiu, sentindo que, finalmente, estava no caminho certo. Ele sabia que o respeito de Antônio não seria dado de graça, mas conquistado com ações consistentes. Na manhã seguinte, Leonardo decidiu visitar Alice e Luísa, levando consigo um presente especial para a menina, uma nova caixa de lápis de cor e uma tela em branco. Para você continuar desenhando seus sonhos, disse ele, entregando o presente. Alice sorriu, mas seu olhar sério ainda parecia examinar cada gesto dele. Eu vou desenhar um futuro melhor, respondeu a menina, com um brilho de esperança nos olhos. Enquanto deixava a casa delas, Leonardo sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Ele sabia que o caminho para a redenção seria longo, mas agora, pela primeira vez, sentia-se capaz de percorrê-lo com sinceridade. Alice,
que sonhava em ser artista, recebeu de Leonardo não apenas materiais para continuar desenhando, mas também uma bolsa de estudos em uma escola de arte. Ele viu nos traços dela algo especial, algo que merecia ser cultivado. Luísa, por sua vez, conseguiu melhorar a vida da filha. Com a ajuda de Leonardo, ela comprou uma casa simples, mas confortável, onde ambas puderam recomeçar. Na empresa da família, as mudanças de Leonardo também tiveram impacto. Ele instituiu novas políticas, focadas no bem-estar dos funcionários e na ética nos negócios. Clientes e parceiros, que antes viam a empresa como fria e impessoal, começaram a notar a nova abordagem humanizada. Isso resultou em crescimento, mas, desta vez, com propósito. Antônio observava todas essas mudanças com um misto de orgulho e alívio. Ele sabia que a criação que dera ao filho finalmente estava surtindo efeito. Apesar de ser um homem de poucas palavras, em um jantar em família, ele levantou seu copo e fez um brinde inesperado. A redenção. Que nunca seja tarde demais para escolher ser uma pessoa melhor. Leonardo sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Ele sabia que ganhar o respeito do pai havia sido um dos maiores desafios de sua vida. E, assim, Leonardo entendeu que as consequências de sua mudança não estavam apenas em reparar o passado, mas em criar um presente onde todos pudessem florescer. Essa era sua verdadeira herança. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.